Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio da Tabaque Podcast. Hoje estou com uma convidada aqui que não é o comum da gente. Normalmente quem vem aqui é muito macumbeira, de candomblé, de umbanda. E hoje tem uma pessoa que está atípica. É a segunda vez que a gente recebe alguém de outra religião. Estou com uma pastora linda, maravilhosa, que eu acompanho já tem um tempo pelo Instagram. Então, estou muito feliz de tê-la aqui. Hoje a gente tem Patrícia Santos, minha xará. Gratidão, prazer de receber. Gente, a Paty é pastora, psicóloga, teóloga, comunicadora e empreendedora também. Então, hoje o assunto vai ser Mara. Não vai faltar hora aqui, né? Como é que vai ficar, Exatamente. gente? As pessoas. Verdade. Então, Sati, vamos começar pelo seu lado empreendedora. Como que você começou e daí chegar a ser pastora, que eu vejo lá você indo postando sua comunidade, suas coisas, quero saber tudo. Mulher, então, começou. Eu sempre tive esse veio para empreender. Aham. Eu venho de uma família pobre, né? Uhum. E eu sou filha de mãe solteira, periférica. Então, a gente tinha que dar os nossos Tinha que dar um pulos, jeito. tinha que dar um jeito. Então, eu sempre almejei, assim, mudar as coisas e a minha realidade naquele ambiente. Então, assim, por mais que a gente não teve uma infância tão escassa, mas era escassa, Uhum. era vulnerável. Eu não tinha tudo que eu queria, tudo que. Uhum. Minha mãe não podia me dar todas as coisas, né? A minha vida no empreendedorismo foi vendendo bijuteria. Ah, tá. E aí eu comecei a comprar pulseirinhas na venda em frente à escola, trocava as miçanguinhas e vendia por R$ 1. Olha, em frente à Em escola. frente à escola. Comprar, vendia. E foi assim. Aham. Então, organizava feirinhas quando eu era criança com as minhas amiguinhas da escola. Gente, eu amo a minha história, eu achando assim, Aham. sensacional. Sou apaixonada pela minha história de vida, principalmente essa parte assim do empreendedorismo, porque me dignificou muito, sabe? Teve muito sentido afetivo para mim. Então, depois eu comecei a vender imãs de geladeira, e os meus próprios familiares sempre me apoiaram muito nesse sentido. Uhum. Então, minha mãe comprava, minhas primas compravam, minha madrinha comprava, todo mundo comprava. Então, eu comecei com a área de bijuteria, vendendo, com essas coisas. E aí eu tive que fazer um pouco mais do que aquilo que a minha mãe poderia me dar. Então, Sim. desde pequena, eu tive essa coisa de ir para fora, de procurar outras formas de ter aquilo que ela não podia me dar, Aham. comprar. Então, assim, lanches, coisinhas na escola, então eu comprava com meu dinheiro, enfim. Eu lembro que a minha primeira calça jeans, que eu comprei num bazar perto da minha casa, foi exatamente com o dinheiro das vendas das bijuterias. Que E legal. para mim foi o máximo aqui. Aham. E aí foi que eu comecei. Bijuteria, depois eu comecei a vender chocolate na escola. Inclusive, toda a parte do meu material escolar, que quando eu saí do. Eu fiz meu ensino médio numa escola particular. Uhum. E foi porque eu fui lá, quis a bolsa, pedi, minha mãe me acompanhou. Então, eu sempre. Você quis. Eu, Olha esse. eu só fui muito madura Aham. para minha idade, sabe? Então, assim, principalmente porque a minha família era bem dividida, assim. Então, tinha uma parte da minha família que tinha uma condição mais favorável, que as minhas primas tinham acesso à escola particular. Então, quando eu ia na casa delas, eu via tudo que eu não tinha. E você queria também. Eu queria também. E Ótimo, né? criança, eu não sabia por que que eu não posso ter. Por que que a gente não pode comer queijo no café da manhã e na casa das minhas primas tem? Tem queijo. Tem queijo. Então, coisas mínimas, assim, que eu lembro da minha infância, tipo assim, que eu não tinha. Então, eu via que, por exemplo, eu ia para casa dela, elas tinham muitos livros. Por que que a minha escola, por que que eu não tinha Coisa de essa livro coisa da de escola. ler, Aham. essas coisas? Então, eu comecei. Então, aquele lugar foi uma inspiração, assim, para mim. Coisas que eu não tinha, e eu comecei a ver que era possível ter outras coisas e que eu deveria, que eu poderia. Então, eu falei assim, gente, eu também quero estudar em uma escola particular. Aham. Então, quando eu saí do ensino do ensino Fundamental. fundamental, eu lembro que fiquei um ano, meio ano assim, numa escola pública, e eu comecei a procurar escolas que forneciam bolsa. Eu mesma comecei, eu deveria ter o quê? Uns 15 anos, mais Uhum. ou menos.
E aí encontrei um colégio, que é o Colégio São Miguel Arcanjo. Falei assim, descobri que lá dava bolsa. Conversei com o padre, levei minha mãe, levei minha avó para conversar, consegui uma bolsa. E aí já a tia pagou essa bolsa para mim, que eu consegui na época uma bolsa de 80%. Aham. Só que eu precisava de escolar, eu precisava de material e tudo. Comecei a vender chocolate para a escola. Então, na Páscoa, eles compravam para dar para as crianças Ai, e eu fazia essa troca. olha que legal. Comecei a vender. E aí, eu começava com as bijuterias, da bijuterias eu passei para os chocolates, que começou a dar muito certo. Uhum. E aí eu inventei um pirulito que vendia na escola, tipo Pico Show. Ah, Nossa, esse Pico Show sustentava a minha vida, minha mãe começou a me ajudar muito. E aí eu abri a Patrícia Chocolates. gente, Sim, que ótimo. comecei a expor em algumas feiras, fazer feira de chocolate, essas coisas, ovo de Páscoa. Então eu sempre fui muito para esses lugares. E nesse meio tempo, eu me converti aos 13 anos. Uhum. Então eu fazia aula de dança, comecei a dar aula de dança também em escolinhas para aumentar minha renda, ter o meu próprio dinheiro. Então eu fui muito conectada nessa realidade de trabalho, de querer fazer, de querer ter. E aí, no chocolate, eu entendi que eu queria ser cozinheira, que eu queria ser Aham. chefe de cozinha, que seria a faculdade que eu queria. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer. Eu acho que eu quero ser chefe de cozinha, ter um restaurante. Sim. E aí eu comecei a estudar freneticamente e o povo começou a falar: você é pobre. Você tem que estudar numa escola particular, numa faculdade Público. pública. Você não tem condição de arcar. E de fato eu não tinha. E eu, na minha cabeça, eu preciso passar numa federal. Mas em que eu vou passar? Engenharia de alimentos. É uma coisa mais próxima que eu quero e depois eu pago. Menina, fui, passei Chegou para a fazer engenharia olha. de alimentos, mas eu não fiz Aham. porque eu senti dentro da minha espiritualidade que eu deveria ficar em um momento de oração com Deus. Eu entendi que eu deveria ficar, que eu não deveria ir. E eu falei, tá, mas eu preciso fazer Fazer alguma alguma coisa. coisa, é. Que eu vou fazer o quê? E aí tentei eu mesmo pagar o curso de cozinha para o Senac, tentei passar nos cursos, que lá no Senac era muito difícil para entrar para o curso de cozinheira, era o mais concorrido de todos. Acho que eu tentei 3 vezes e ele era tipo a cada 6 meses. Uhum. Até que eu passei, só que quando chegou nos finalmente, o meu tio que ia me emprestar o cartão tinha viajado. Não consegui, fiquei assim, chorei, falei, meu Deus, a vida acabou. E agora? E que não sei o que. Aí, por fim, eu falei assim. Aí, um amigo meu vizinho de frente, na época, estava tendo um projeto do governo, que era cursos técnicos, Uhum. tecnólogos com 100% de bolsa. Eu não me lembro o nome do programa. E aí, eu me cadastrei, passei lá na Newton Paiva para o curso de eventos. Falei, Foi pra ver. é isso aí. Então, bora. Vou começar a vida estudando evento, e até porque eu fazia bico no fim de semana, como garçonete, essas coisas, ajudava em cerimonial e tudo. Gente, você sempre foi da fazeção mesmo. Eu sou extremamente multifacetada. Aham. Pati, Eu já vi isso pelo seu Instagram, é muito parecido comigo, assim, também senta você será que é Patrícias? deve ser. Nossa, é a Mas Barbie você já preta. tinha muito da fazeção ali também, já sempre ser uma Sou coisa. É. muito multifacetada. Até que eu me vi, falei assim, vou fazer eventos. Fui parar como e eu estudei muito essa parte de marketing no eventos, né? E aí eu fui trabalhar com marketing para salão de beleza. Ó. Fui parar como coordenadora de marketing de um salão e eu comecei a ter contato com a área da beleza aí. Aham. Nesse meio tempo, tava vendendo chocolate, dando aula de balé, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí eu recebi um convite para sair do salão e trabalhar com eventos, que era a minha área. Só que antes disso, eu tinha uma amiga lá, que a gente fez uma amizade, né? Ela era cabeleireira e ela falava, Pati, a gente precisa fazer o curso de maquiagem, porque isso dá dinheiro e tudo. Eu falei, gente, eu não sei nem me maquiar. Quiçá Uhum. maquiar alguém, pelo amor de Deus, não sei. Não tem jeito. Por fim, decidi topar. Aí eu estudava de manhã no eventos, trabalhava à tarde no salão e ia para Pedro Leopoldo todos os dias à noite estudar maquiagem no Senac de lá, que era mais barato. Nossa. E eu ia de carro com ela, a gente dividia gasolina e boca.
Nossa, o primeiro dia, Paty, um fiasco. Primeira prática, eu falei assim: "Meu Deus, isso não é para minha vida. Que caos". E aí, numa conversa com um ex-companheiro meu, ele também cristão, né, e eu falei: "Cara, isso não é para mim, eu já paguei esse curso". E aí ele falou assim: "Amada, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você pode todas as coisas. Aham. Você tem toda a habilidade, a vida, a inspiração divina mora em você. Como você tem a capacidade de falar que você não consegue fazer isso?". Gostei, isso aí. E aí aquilo ali eu me apropriei daquela palavra e falei: "Tá aí, Deus mora em mim, o Espírito Santo, a divina, Deus a mãe tá aqui comigo, vamos embora". E foi aí que eu comecei a desenvolver as minhas habilidades, me abrir para isso, e foi indo, mulher de Deus. Que aí e tudo que eu ensino, né, tudo que eu aprendi, eu gosto muito de ensinar. Então eu Uhum, dancei balé muito tempo, 7 anos, ensinei. uhum. E eu tô assim: "Gente, queria ensinar o povo a maquiar e tudo". E eu sempre tive essa coisa de valorização feminina, até porque eu sou uma mulher preta, Sim. então de autoestima alta, graças a Deus eu tive que trabalhar isso muito em mim, porque a mulher preta, a gente só já nasce mulher já é um problema. Sim, Preta, então, já é uma outra coisa. sim, E aí eu pude perceber da importância de construir uma autoestima forte e meio que inabalável. sim. Porque se você não tem autoestima, você não tem mais nada. Você pode ter 1 milhão de habilidades, mas se você não acreditar em Se você você não acredita, não adianta. e não confiar em você, então às vezes quando eu falo assim: "Não, eu sei, eu posso", alguém fala assim: "Nossa, autoestima", eu falei: "Tá em dia. Eu apanhei muito para construir isso aqui". Então, sim, tenho uma autoestima altíssima, graças a Deus. Porque se eu abaixar, o mundo me consome, porque o mundo não foi feito para mim. Não foi feito Uhum. para gente e nem para mulheres como eu. Sim. Então, se eu não souber exatamente quem eu sou e confiar nisso, eu tô completamente perdida. Enfim, pode falar. E aí, nessa época do curso de maquiagem, você deve ter visto várias dificuldades, né? Por ser mulher negra fazendo curso de maquiagem. Mulher nem tinha outra preta fazendo na sala. É, imaginei isso quando você falou. E era um acesso que, ao decorrer do podcast, a gente vai falar sobre isso, por isso que eu pensei em trabalhar depois da escola de maquiagem, né? Se transformou quase em uma ONG, porque exatamente isso era inacessível. O Aham, curso de maquiagem profissional era mais para pessoas brancas, parece. Uma, que era mais caro. aham. A mulher preta não tinha condição de arcar com aquilo. Então, assim, são muitas camadas nesse discurso, que é um mercado que não era feito pra gente, nem pra pele da E não gente. é isso também, né? Porque você nem tinha mulher negra para maquiar, imagino, e não tinha produto. Não tinha produto. Que principalmente as negras retintas, Não. era escasso. E fora que todo o padrão que você aprendia dentro de um curso era para uma pele branca, era para um rosto branco. Uhum, Então, isso foi um dos meus maiores incômodos, assim, dentro da área. uhum. Então eu fui, fiz o curso de maquiagem e eu comecei a me apaixonar por aquela área. Só que aí eu me formei, saí do salão, fui trabalhar numa empresa de eventos com captação de recursos, operacional, enfim. E aí eu tô assim, nossa, mas eu tá faltando uma coisa. Eu acho que a área da maquiagem é uma área da beleza, faz sentido pra mim, porque Uhum. tem a ver com empoderamento. E aí eu fui e fiz um curso de design de sobrancelha. Quando a dona da escola de design ficou sabendo que eu tinha um curso do Senac, porque na época o curso de maquiador do Senac era tipo Do assim, melhor. o melhor, o top dos tops, todo mundo queria passar por ele. Ela foi e falou assim: "Ah, vou te convidar para maquiar na Feira da Beleza, Tá. para ir para um evento comigo". Eu fui, maquiei. Nossa, a feira bombou, foi incrível. Ela me chamou para palestrar, dar uma palestra de maquiagem num congresso que ela dava de estética. Foi a primeira vez que eu falei para um público enorme, para Aham. mais pessoas. Eu falei: "Gente, eu gosto disso". Ela foi e me fez o convite para dar aula de maquiagem na escola dela. Ah, sim. Só que na época eu estava muito bem na área de eventos, né. E a proposta que ela me fez foi assim: "Senhor, não dava para largar". E aí, mais uma vez, eu sempre recorri muito à minha espiritualidade, conversar com Deus sobre qualquer decisão que eu vou tomar. Uhum. E aí eu lembro que eu consultei um pastor, amigo meu, na época e tudo, e ele me perguntou o seguinte: "Você faz maquiagem por quê?". Eu falei: "Porque eu amo".
E por que que você faz eventos? Eu falei: "Quer me dar dinheiro?". Aham. Aí ele: "Então você já tem sua resposta?". E eu lembro que crente tem muito disso, de pedir Deus a prova das coisas. Eu falei Aham. aí dentro do meu coração: "Deus, eu vou fazer uma contraproposta e se ela aceitar, É a prova. é a prova diz que é o Senhor que tá nisso". E foi mais ou menos assim, Paty, eu fiz essa oração em silêncio, fiz uma contraproposta impossível dela aceitar. A mulher não aceitou. Aceitou. Era esse o caminho mesmo. Ele era esse caminho. E eu comecei a dar aula lá, de maquiagem profissional, e aí eu vi que no Instituto em Belém estava precisando, fiz a prova, passei, comecei a dar aula no Instituto em Belém, e aí eu comecei a ver que eu estava um pouco limitada. Uhum. Por quê? Porque eu sempre tive essa questão da emancipação e libertação feminina da mente para além do capitalismo, para Uhum. além de uma vida de consumo, não só na perspectiva de bens, mas cognitivo, pessoal, emocional, Uhum. que eu acho que a gente vive numa sociedade de consumo que escraviza a gente, Uhum. Uhum. principalmente no mercado da beleza. Então, meu olhar sempre foi muito político e crítico em relação a isso, até porque minha cor faz política, né? E aí eu não poderia falar e articular todos esses princípios dentro de uma comunidade privada. Sei. Embeleze é outra Fosse loucura. outro discurso, não combinava. Sim. E foi aí que eu falei: "Gente, eu preciso de um espaço que eu possa ensinar a partir dos princípios que eu acredito. Eu preciso disso". E aí eu lembro que eu não tinha um centavo, só tinha o meu conhecimento para abrir nada e uma grande amiga minha propus para ela também não tinha muito dinheiro na época, mas ela tinha nome. A gente pegou uns empréstimos e a gente abriu juntas a Patrícia Santos Escola de Maquiagem, que era uma escola baseada em um ensino com propósito. E a escola ela ficou 10 anos Que existindo. legal. E lá a gente começou a oferecer cursos de capacitação profissional na área da beleza e trabalhar a saúde psíquica, emocional da mulher. E nesse meio tempo, Paty, a minha vida com a igreja andou muito paralelo, assim. Então, Aham. nesse meio tempo da minha vida profissional, entendendo, só que como eu sempre entendi a fé de forma integralizada, Uhum. então eu faço justiça implantando o reino de Deus em todos os meus negócios, em Uhum. todas as minhas articulações, em todas as minhas relações, era sobre reino de Deus, era sobre igualdade, justiça, em todos os aspectos, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu também estava seguindo essa vida de aconselhamento pastoral, dessa Nossa. realidade na igreja. Eu sempre fui extremamente ativa Aham. no universo cristão, né? A sua família toda era cristã? Não, a minha família era cristã católica, na Ah, verdade. tá. E aí, a minha avó foi a primeira pessoa que se converteu. Uma mulher maravilhosa, extraordinária. Nossa, minha referência de potência feminina e de espiritualidade também. Então, minha avó, ela foi uma benzedeira do bairro, e ela era católica, mas ela benzia, ela tinha um poder de cura surreal, absurdo. Então, quando ela se converteu, ela virou pastora Uhum. na igreja, lá onde ela serviu por um bom tempo. A minha mãe foi, minha mãe me levava, mas na época eu não curtia muito. Aham. E eu tinha uma amizade na escola Te que me levou mais. chamou para ir Ah, sim. para um culto, fez sentido para mim. Jesus, tive um encontro pessoal com Deus que transformou a minha história. E eu acredito que a minha potência feminina, o meu encontro com o sagrado, com a paternidade de Deus e a maternidade dele também, me deu essa identidade forte, Uhum. sabe? Uhum. Que eu entendi de quem eu era filha, de algo muito maior, mais potente, e através dele eu poderia todas as coisas. Então eu me apropriei muito dessa linguagem, Sim. dessa coisa aí, e foi me seguiu pro resto da vida e eu nunca mais consegui largar. Achou seu lugar, achou seu Isso, caminho. achei Ótimo. o meu caminho. E aí eu nunca mais consegui abandonar essa fé, pelo contrário, ela se Só ficou expandia. melhor. Aham. Ela se expandiu, graças a Deus, assim. O Deus que eu conheci foi um Deus extraordinário, principalmente agora, né? Tá mais extraordinário ainda.
E aí, nesse meio tempo, entrei para o seminário teológico. Uhum. Então, eu estudei no Cristo para as Nações, depois eu fui para a Faculdade Batista Mineira, formei em teologia. Uhum. E como eu estava tendo muito aconselhamento pastoral, assim, muita demanda nesse sentido, Quando você fala aconselhamento pastoral, você quer dizer o quê? Você no lugar de pastora? só que eu ainda não, Auxiliar. isso, Ah, não, tá. eu no lugar de pastora, mas eu ainda não tinha o título de Entendi. pastora, mas eu exercia uma função pastoral, de Entendi. acompanhar as pessoas, de visita nas casas, de escutar, de aconselhar, tá? Até que eu entendi que muita coisa não era só ligada à espiritualidade, à teologia, que eu precisava de ter mais acervo, repertório, Uhum. para alargar as fronteiras de escuta Uhum. para além do processo religioso, Sim, né? E, na verdade, fora do processo religioso, sim. né? Porque a clínica ela precisa funcionar fora desse lugar. E aí que eu fui para psicologia também. Ah, tá. E aí eu comecei a entender esse lugar, entrei para a faculdade, me formei em teologia, em eventos, formei em teologia, me formei em psicologia. E aí nesse meio tempo, quando eu entrei para psicologia, eu já estava com um tempo na escola, assim. Que aí eu comecei a empreender, porque lá na escola também virou um ambiente de escuta. É. Então as mulheres que iam para lá iam assim carentes de um abraço. E a maioria delas estavam em relacionamentos abusivos. Precisando desse apoio, além de uma formação profissional. Na verdade, Paty, eu sempre falei assim, umas coisas que eu converso com Deus, que a escola, ok, a gente ensinava maquiagem, capacitava profissionalmente essas pessoas, mas no final as pessoas iam lá para ser cuidadas. É. E também cuidar do espaço, Uhum. cuidar de mim. Porque quando a gente cuida, a gente também é muito cuidado. Uhum. A reciprocidade, ela é real, assim. Então, eu vivi muito nesse lugar de reconstruir vulnerabilidades, potências que estavam, mulheres que estavam apagadas, silenciadas pela instituição religiosa, É. pela comunidade de fé, pelo marido, pelo cônjuge, enfim, pela família. Então, a escola ela funcionava assim como esse lugar também de amparo para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, por mais que eu professasse uma fé cristã, Independente da religião, independente chegar pra de ali, você vai toda auxílio. com certeza, Legal. porque não era sobre o Estado é laico, a escola também era laica. Uhum. Enfim, mas sempre foi nessa missão de justiça social, acolhimento. Então, o empreendedorismo veio daí. E aí, eu entrei para a faculdade de psicologia, estudei psicologia por um tempo, tive que parar, porque eu recebi uma proposta de cursos online, Uhum. de fazer uma plataforma de cursos online. Que foi aí que o meu perfil se acendeu, assim, né? Que eu já falava, o que eu falava em uma sala de aula para 6 mulheres, 10 mulheres, eu comecei a falar para 1.000 mulheres. Que online é maravilhoso por isso. Exatamente. E aí eu tive que trancar a faculdade, porque eu tive que criar um canal no YouTube, comecei um trabalho, precisei me dedicar muito, Uhum. tranquei a faculdade de psicologia e me dediquei à escola, à área da beleza, e fui. E aí lá a gente capacitou milhares de pessoas. Nossa, passaram-se assim mais de 3.000 alunos Ai, pela que escola legal, online e que pela bacana. escola presencial. E eu criei o Maquiando com Propósito Uhum. e o Maquiadora com Propósito, que na verdade o meu perfil do A Patrícia Santos era da maquiagem com propósito. Então foi um curso, um método a partir da valorização de quem você é. Então é essa maquiagem que valoriza a mulher como ela é, não transforma ela em outra pessoa, Uhum. mas ensina você a se amar com todas as suas potências e com tudo aquilo que socialmente talvez é julgado fora de um padrão, mas que é seu. Sim. Então, a minha ideia dentro da área da beleza sempre foi essa, valorizar aquilo que é você, que é seu. E a escola ficou aberta por 10 anos, veio a pandemia, a gente teve que fechar, trancar, né? Fechar, mas a gente não fechou. A gente continuou funcionando no online. E mulher, diante dessa vida toda, eu acabei influenciando, virando automaticamente uma influenciadora. Com certeza. E aí eu comecei a receber alguns recebidos de cabelo cacheado. E eu comecei a conhecer um produto que eu amei. Por fim, eu comecei a fiz um curso de pra cacho, eu sou especialista em cabelo cacheado.
Tem uma marca de produto de cabelo que é a Maravilhosa Beauty, que está em stand-by por conta de vários processos que aconteceram, que a gente pode conversar sobre eles aqui sem problema nenhum. E aí eu criei um produto de cabelo, uma linha para produto de cabelo cacheado, comecei a atender mulheres cacheadas Também que estavam aqui precisando dessa, não consigo lidar com o meu cabelo cacheado. Eu preciso de Gente, atender a ótimo. minha. Essa, eu vi lá que tinha vários negócios, eu queria entender isso mesmo, né? No, Isso, que era. exata mulher. E aí Como que Deus vai levando os caminhos, os né? caminhos. E uma coisa, e aí algumas pessoas falam assim: "Nossa, mas você faz tantas coisas diferentes, mas todas se convergem no mesmo lugar, No mesmo propósito. no mesmo propósito, tirar pessoas da vulnerabilidade emocional e recuperar a sua potência, seja do aspecto emocional, psicológico, estético. Uhum. Então eu consigo integralizar toda a minha formação, todo esse repertório em um lugar só. Valorizar, acolher, abraçar, tanto em todas as minhas interfaces, no meu pastoreio, no ponto de vista teológico, para mim, é sobre isso. E aí, quando eu criei a Maravilhosa Beauty, na verdade, eu pensei que seria uma marca de maquiagem, Aham. que eu já estava na área da maquiagem. Só que, como o cabelo foi crescendo e foi o que me sustentou por muito tempo, Uhum. mulher de Deus, eu entendi que era o que eu deveria criar. Só que eu não consegui fazer um lançamento assim, do jeito que eu queria, Uhum. porque na época eu me casei há um tempo atrás, né? Com o meu companheiro que tinha o meu ex-companheiro, na verdade, que tinha me falado sobre o curso de maquiagem, Que te deu aquela força, Aham. tudo. Eu me casei com ele, e aí a gente serviu junto na nossa comunidade, enfim. Só que por algumas coisas a gente separou e eu fiquei muito mal. Eu caí em um limbo emocional, mulher. E aí foi um processo assim, que eu conheci as minhas partes mais vulneráveis Uhum. possíveis. O caco do caco. Então, assim, por eu sempre estar nesse lugar de força, potência, referência e tudo, Dando sempre o acolhimento para as outras que passaram por situações difíceis. exatamente, e como as que eu já estava vivenciando naquele momento. E aí, quando a minha relação começou a entrar em crise, e aí veio uma coisa, mulher, eu fui para o fundo do poço. Nossa. E eu não consegui mais lidar com aquela mulher forte. Eu não, e aí eu parei de ir para as redes sociais. Nossa. Eu fui me apagando completamente, porque literalmente eu perdi, porque aquela relação foi uma relação muito potente, forte para mim. Uhum, uhum. Foi um lugar muito interessante, então me desvincular daquele lugar idealizado, principalmente, né, que é um local ideal, Sim. debaixo de um propósito, do laço divino. Eu nem poderia me separar tecnicamente. Sim. Então, assim, por mais que os acontecimentos me deu a liberdade disso dentro das leis, Aham. né, teológicas e bíblicas, mas tecnicamente eu não poderia fazer aquilo, né? Aham. Então, para mim foi uma queda muito grande, assim. E quem cuida de você? Eu. Só E o você? Deus do cuidado. Nossa. Durante o período da queda, eu passei por parte disso muito sozinha. Foi um percurso muito solitário, até porque você fica com muita vergonha de falar que deu muito errado. E que estava dando muito errado, e que você. Nossa, Deus! Então, eu fiquei sozinha por muito tempo, porque eu nem estava conseguindo falar. O processo terapêutico eu passei. Então, meu terapeuta também foi uma fonte assim. Terapeuta. Tive um terapeuta. Importante, né, gente? Tem que ter terapia. É, Tem que ter alguém que cuide de nossa, você. foi ele. É. Assim, eu estava em terapia, então, Uhum. quando tudo começou em crise, né? Eu procurei a terapia exatamente para isso. E aí, até eu reformular isso para buscar outras redes de apoio, eu reformulei na terapia por um tempo, até porque eu queria salvar a relação. Uhum. Então, aí eu comecei a conseguir falar. E aí para as pessoas que eu falei, eu recebi super apoio. Foram amigos e amigas assim muito importantes no meu processo. Um casal de pastores que eu amo, adoro, enfim, estiveram comigo nisso.
Só que até que eu entendi que eu deveria soltar e que não dava mais para continuar naquele lugar. Até porque aquela condição estava me matando. Então, quando eu decidi falar, eu fui muito bem acolhida e eu entendi que eu precisava falar para ter ajuda também, assim, né? Sim. Que as pessoas não iam adivinhar, apesar de que quero deixar isso aqui registrado, Sim. porque é muito importante a gente falar disso, porque tem uma parte da igreja, Paty, que te condena muito quando você Isso. sai Pode falar. do script, sai do controle perfeito de Deus. Uhum. E tecnicamente, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Uhum. Eu não pisei fora da faixa nesse caminho. E ainda assim, Deu errado. deu errado. E Deus estava no controle disso? Que Deus é esse? Aí, enfim. E aí, nesse momento de vulnerabilidade total, que eu pensei em tirar minha vida, pensei no autoextermínio 1 milhão de vezes, e foi literalmente o Deus do cuidado que eu, nesse momento, Paty, foi a maior experiência divina que eu tive. Assim, Uhum. é um lugar, eu costumo dizer que o fundo do poço é um útero divino. Vai gerando uma nova pessoa ali. E desistir do autoextermínio no momento de dor, mulher de Deus, é muito difícil. Porque é uma dor, é uma dor que não separa, não vai, parece que ela não vai acabar. Não acaba. Você acorda com ela, levanta com ela. E eu decidi passar por esse processo sem nenhuma ajuda de remédios. Porque eu falei assim, eu quero sentir. Porque se eu mascarar isso aqui, a chance de eu me manter nessa relação é muito grande. Sim. De eu mascarar essa dor e não sentir. Então, se é para chorar, se é para sofrer, eu lembro que o Davi, meu terapeuta, né? A gente chegava a fazer 3 sessões de terapia na semana. Foi assim, pesado. E ele esteve comigo o tempo inteiro. E aí, quando eu fui pro fundo do poço, e aí por que que eu queria falar disso, né? Dessa parte de Deus. Porque nesse momento, esse Deus do controle, esse Deus institucionalizado, fundamentalista, ele não revelou para ninguém que eu estava muito mal e que eu precisava de ajuda. Ninguém, Leti. Quando eu me mantive em silêncio, ok, muito, porque ele queria ter um encontro com você. Ninguém. Só que quando eu me recuperei, quando eu fiquei bem, Sim. quando eu saí do fundo do poço, o meu brilho voltou, Aham. a minha cara voltou para a rede social, meu cabelo reluzente. Tava lá maravilhosa. Eu levantei do fundo do poço, literalmente com quem estava comigo, sabe como me ajudou a levantar? Sim. Apareceu uma galera da instituição religiosa com esse papo de Deus mandou eu falar com você. Falar o quê? Tipo o quê? Falar o quê? Que você precisa voltar pro Senhor. Ah, pronto. Aí eu, Aqui, voltar pro Senhor é voltar pro casamento. voltar pro Senhor era voltar para a instituição, não necessariamente pro casamento, mas por quê? O que que aconteceu? Eu não tinha essas tatuagens. Eu tenho várias tatuagens aqui. Uhum. E dentro do fundamentalismo religioso, enfim, na vida que eu seguia, não podia disso. Tá. Eu raspei o cabelo, fiquei aqui com a cara das turmas das minhas amigas LGBTQIA+. Aham. Então o povo já tava falando que eu tinha virado sapatão. Sim. Mas e aí deu a impressão pra impressão de que, eles assim, que você tinha eu abandonado. desviei a fé. Ah, tá. Eu saí dos caminhos do Senhor. E eu precisava retornar. E Deus estava falando com aquelas pessoas que eu estava me perdendo de Jesus. Meu Deus. Só que esse Jesus Na baseado hora no meu, né? do seu aperto, não foi Não parar com apareceu. elas. Ah, tá. E aí, eu comecei. Eu já tinha um ponto crítico sobre o fundamentalismo religioso, e principalmente essa história de que Deus me falou, Deus me revelou, eu te amo em Cristo e eu quero cuidar de você, desde que você seja controlada e dentro de uma caixinha. Do jeito que eu quero, né? Quero É. fazer você do meu jeito. E aí eu comecei a ver o Deus muito baseado no outro do que no próprio Deus. Porque o Deus que eu conheci no fundo do poço não fez isso comigo. Não tava nem aí com essa tatuagem, com seu cabelo, nem nada disso. Nada. Me abraçou, me acolheu, me deu saúde, me deu vida de novo. Maravilha. E aquelas pessoas queriam me.
E aí, o que que eu acho que é uma crítica ao sistema religioso? A gente não. E aí, eu até postei uma coisa sobre isso. A gente não consegue lidar com a cura do outro, fora dentro do nosso próprio padrão. Aham. Então, eu me curei, eu tô bem. É melhor para o sistema religioso fundamentalista me ver toda cagada, desculpa o termo, Sim, do que te ver precisando feliz. do que me ver feliz, bem, viva, saudável, porque eu adoeci. Eu adoeci meu corpo, eu adoeci minha mente, minha alma, meu coração. O meu corpo sentiu, meus dentes sentiram. Eu tive várias coisas que eu desenvolvi ao longo dessa coisa, É, e desse aquela limbo coisa, né, no emocional. seu bastidor ali, os bastidores, ninguém tava Ninguém sabendo. estava Mas você sabendo. aparece lá bonita no Instagram e fala, como assim? Ela tá bem? Fazendo Depois tudo de de errado, né? Mentira. exatamente, como que ela tá bem? Tatuada, com piercing no nariz, raspada e andando com o povo sapatão. Porque foi uma crítica, sim, muito grande. Porque, assim, a maioria dos meus amigos são da comunidade Uhum. LGBTQIA+, e eu sempre acolhi eles, independente Do que de eu qualquer acho coisa. também. O Rei Jesus é isso. É Muito sobre bom, Cristo. muito bom O você Cristo falar do isso. acolhimento e do amor é para todas as pessoas. E quem sou eu? Se Cristo ama e veio para todo mundo, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, eu fui muito julgada nessas escolhas de abraçar, de estar com essas pessoas que eram fora, né, da caixa, desse padrão normativo. Uhum. Então, assim, então eu virei uma coisa, mas eu nunca abandonei Jesus nesse percurso, pelo contrário, ele se expandiu em mim. De fato, aconteceu uma metanoia, uma mudança de mente, que é uma caixa que eu nunca mais vou voltar. O Deus que eu conheci do cuidado, graças a Deus, me libertou do Deus do controle institucionalizado. E foi através dessas relações que eu fui vendo o quanto o Deus do controle é nocivo, porque nenhuma dessas pessoas me abraçaram, sim, pelo contrário, grande parte delas que falaram isso apenas sem saber da história, nem sabe da história, ninguém nem sabe o que aconteceu, o fio Você das passou por coisas. pessoas também dizendo que você estava errada de se separar? Sim, Uhum. as Porque pessoas que me tem. acolheram, Aham. de fato, quando eu decidi falar, elas me apoiaram. Uhum. Inclusive, o primeiro casal de pastores que eu procurei, Foi. nossa, me Bom, apoiou. que bem. Tentaram, obviamente, porque eu também estava tentando. Eu estava tentando me manter ali, manter o meu companheiro, porque tudo se desfez, era tudo muito perfeito, que de repente se quebrou muito. Uhum. Então, assim, eu estava nesse caminho. Então, então teve um grupo que entendeu o quanto que estava sendo nocivo, amigos e tudo. E quando eu falei, não, ok, e a gente decidiu, não, realmente não dá. Porque eu comecei a entender que se eu permanecesse tentando salvar o outro e aquela relação, eu iria me perder. Então, eu lembro que eu cheguei numa sessão de terapia e que eu falei, eu não tenho mais força para lutar por esse relacionamento, por essa pessoa. Eu preciso lutar por mim. Eu preciso me resgatar porque eu tô me perdendo. E eu realmente me perdi. Eu fui pro zero. A escola fechou. Uhum. Tudo acabou. O meu perfil zerou, porque eu não aparecia mais. E aí eu não queria nem. Eu nunca abandonei Jesus, mas a instituição religiosa, eu comecei a tomar um pouco de ranço, comecei a não querer muito contato, até que, Paty, eu fui. Eu voltei para as redes sociais, recuperei minha potência. No processo de recuperação de Ok. potência, voltei a estudar. Então, fui tentando me Se refazer, cuidar, me né? dar, olhar para. Eu acho que a melhor coisa é isso, né? Isso tudo que você está falando é muito importante da gente tocar, porque ocupar o tempo cuidando de você também é um tratamento. Na verdade, foi o meu maior tratamento. É. Olhar para mim com mais cuidado, amor, carinho, menos culpa, Uhum. menos violência. Porque, querendo ou não, a gente é violentado pelo outro. O outro não te abraça com amor quando você cai. E é muito. E eu estive dos dois lados da moeda, assim. Estar no lago da perfeita, da santidade, de não pisar fora da faixa e de ter descumprido o maior mandamento de nunca separar, o divórcio ser um absurdo. E, enfim. Então, assim.
e de repente estar em um outro lugar. E aí eu falei assim, cara, eu nunca mais vou ocupar esse lugar institucional, que é a mulher separada, mulher na igreja já não pode falar muita coisa. Uhum. Dentro, separado, divorciada, então, e eu não queria viver um casamento que não fizesse mais sentido para mim, Sim. que tinha me acabado com a minha saúde, acabado comigo. E eu falei, cara, eu acho que esse espaço nunca vai ser meu. Vamos ficar quietinha e tal. E eu aí, só que como o espaço de fé sempre foi algo muito importante para mim, estar em comunidade sempre foi algo que eu gostei, que me aquece, que me acolhe. Eu comecei a entender que eu precisava de. E eu, como eu estava indo na igreja dos meus amigos que me ajudaram, só que era lá em São Paulo, eu precisava de algum lugar aqui em Belo Horizonte que me acolhesse. Então eu comecei a visitar alguns lugares, eu falava assim, meu Deus, eu vou achar, eu vou voltar para a mesma caixa e não dá para dar na mesma caixa. E eu também, vamos ver o que que eu faço. E aí, o que que aconteceu? É, eu seguia um rapaz, que é o meu pastor, Felipe Gibran, e eu gostava muito do conteúdo dele. Sim. E a gente sempre estive acompanhando tudo e tudo, até que ele viu meu perfil, me contratou para um trabalho. Foi aí que a gente teve uma reunião de trabalho. Sim. E como ele é pastor, né? Não tem como desvincular isso da vida dele. Em um café, a gente foi para falar de trabalho, Sim. parte. E eu tava nesse limbo de, ai, qual igreja que eu fico, não sei o quê. Eu já tinha visitado várias igrejas, eu já estava acompanhando um trabalho da Uhum. igreja dele, inclusive. E aí eu falei, aí uma conversa, ele, mas me conta a sua história e tudo. E aí, por fim, eu já estava o quê? Em um aconselhamento pastoral. Recebendo Recebendo o Tá. aconselhamento pastoral. Porque ele já estava em função de pastor e de contratante do meu trabalho. Que Aham. eu faço intervenções em algumas empresas, né? E do ponto de vista organizacional, gestão de crise, estruturação de projeto, enfim. Que toda essa realidade me permitiu fazer essa vasta experiência, assim, principalmente na parte da comunicação. E ele estava me contratando para fazer um trabalho de um projeto dele lá. E aí, contando a minha história, aí ele, nossa, você podia vir e conhecer a minha comunidade. Eu, Deus me livre, pastor. Chega, não é Não, gente, pelo amor de Ah. Deus. Não, vamos com calma. E aí trabalhei em um projeto para ele. Ele me chamou para fazer a mesma intervenção na comunidade, Uhum. na liderança da comunidade, e eu comecei aí, assim, despretensiosamente. E a comunidade me acolheu muito, assim. O corpo de pessoas que estavam com ele naquele lugar me acolheram muito bem. Foi uma comunidade, assim, com um discurso extremamente disruptivo, fora da caixa, Uhum. assim, muito. É uma igreja, eu nunca vi nada igual em BH, Brasil, fora da caixa. E aí, eu comecei a acompanhar de perto, fui acompanhando a comunidade. Quando eu me vi, eu já estava imersa novamente, só que agora em um ambiente para todas as pessoas, que não segrega, que acolhe. Então, hoje, eu. E é essa que eu já Essa, fez é isso. Eu pastoreio lá e faço parte do corpo da presidência Qual é o nome? Comuna do Reino. Comuna do Reino, eu vi isso mesmo. Ah, que Eu, legal. eu sou pastora lá, É legal. recuperei o meu espaço de fé, Uhum. recuperei os meus processos de trabalho, minha atuação, terminei o curso de psicologia, recuperei a minha potência, estou no melhor momento da minha vida. Aqui, eu acho legal você trazer isso aqui, né? Porque é bom falar também que pessoas maravilhosas, né? Igual você fala, agora estou no melhor momento da minha vida, mas assim, nem sempre é assim, né, gente? Existe bastidor, existe as coisas que a gente não vai mostrar na internet, que não vai mostrar lá na sua escola, porque nem tudo é internet também, mas lá na sua escola, lá com tantas alunas falando de trabalho, de curso profissionalizante, maquiagem, cabelo, isso tudo acontecendo. Mas assim, a gente nesse lugar de liderança, de ensinar, de empoderar, também está sujeito a passar por situações que podem ser também um baque na nossa vida. Então também é legal você trazer
essa parte que, né? Porque você começou muito bem, falando, desde criança eu fazia, mendi, foi, mas Sim. a gente também passa por isso, é legal falar, e legal falar que dá para reconstruir. Você pensou em tirar sua vida, pensou em desistir de tudo, pensou que, né, tava no fundo do poço, não tinha mais jeito, mas teve. Teve. E aí, para você chegar hoje e falar que está no melhor momento da sua vida, não é falar, nossa, quanta autoestima. Não, gente, tem trabalho Isso. para chegar até aqui. Tem um trabalho para as pessoas conseguirem conquistar as coisas. Nada é assim, de mãos dentro de um dia para o outro. Muito bom você trazer isso também. E principalmente, Paty, a possibilidade que você tem de recomeçar. É. Você se dá a permissão de recomeçar. De mesmo ter sido quebrada em 15.000 pedaços, você conseguir pegar cada um e fazer daquilo uma ponte de ressignificação. Exatamente. E não Tudo tem solução, tudo tudo tem jeito, não pode perder a fé. exatamente. Então, esse processo foi muito importante para mim. E aí eu fico pensando, meu Deus, se tivesse dado certo o que eu queria naquela época, talvez eu daria errado. Sim. Claro, teria outro cenário, mas eu tô tão bem comigo, com tudo que eu construí até aqui, Isso. com o meu levantar, de onde eu saí, para onde eu tô. Então, olhar para trás e lembrar daquela mulher vulnerável, apagada, destruída, e olhar no espelho hoje e falar: cara, É. eu sobrevivi. Eu olho para. Aí a gente vê que não tinha nada pra dar errado. Exato. Não tem nada pra ter errado na nossa vida. É tipo isso. Não, na verdade, não deu errado se a gente for mudar a lógica das coisas. Verdade. Paty, e em relação hoje, né, o que a gente vê da igreja hoje, o que que você acha? O que que é a sua opinião em relação ao fundamentalismo? Essa intolerância religiosa. Você chegou aqui como uma pessoa muito aberta, né, sabendo que o nosso atabaque já fala muito de Umbanda, eu sou também conhecido santo, e a maioria que veio falar da nossa religião. Mas como você vê isso? Porque hoje você está na comuna do rei, que Inclusive, bem temos muitos irmãos e irmãs da Umbanda do Candomblé que frequentam a Comuna do Reino, que serve com a gente, pessoas maravilhosas que estão junto com a gente na comunidade. Que bom, mas assim, do seu lado, né? Do seu ponto, né? Que a sua tribo é outra. Você escuta outros assuntos. O que que você acha disso está acontecendo? Como que é? Via desse lado. Olha, Paty, eu quero contar uma história. Eu fui num samba, e o fundamentalismo religioso, como eu me converti aos 13 e eu sempre fui muito ligada à instituição, então eu não tive esses momentos de viver de adolescente, de ir em samba, de ir em Na não minha cabeça já pensa que você não podia ir no samba. não, Tipo, não podia. Tá louca? Ainda mais um lugar cheio de macumbeiro. mas Tá você maluca? no samba, não? Tipo, a senhora tá fazendo no samba. Exatamente. E aí, mana, o que que acontece? Então eu não tive muito contato naquela época que eu nem podia. Até porque era Aham. tudo do demônio. Todo mundo é. Vai todo Tudo mundo é demônio. Eu lidava com isso como entidades, como se fosse do capeta. Aham. E que é algo pavoroso, inegociável. Então, quando eu fui para a faculdade de teologia, que foi lá que eu comecei a ter vontade de ir para um terreiro, É de mesmo? conhecer, de saber. Uhum. Por que que não pode? Por que que é demônio? Uhum. Foi exatamente na Faculdade Batista Mineira, olha, eu sendo cancelada. Mas eu tive aula com o pastor Geraldo, muito bom, teologia sistemática, e muito aberto, assim, enfim. Só que tem uma aula de ciências da religião, tiveram aulas que a gente teve contato com outras religiões, assim. Uhum. E fora que eu sou uma mulher preta, né? Sim, Então tem muito da minha ancestralidade nesse processo. sim. E que eu fui impedida de viver e experienciar. Porque por mais que eu poderia ser cristã, mas tem a ver com a minha A ancestralidade. senhora vai sua avó, né? A minha Foi avó foi verdadeira. benzedeira. Então tem muito disso, assim, que eu fui impedida de viver. Então, quando eu fui para a faculdade de teologia, que eu tive até uma crise de fé lá na teologia, eu falei assim, cara, eu quero experienciar isso. Eu queria ir para um terreiro de candomblé, eu queria ir para um terreiro de umbanda, mas eu não podia. Uhum. Só que, academicamente falando, eu tenho
eu posso, essa Uhum. carteirada. E eu falei assim, quero visitar e tudo. Acabou que eu não fui. E aí, depois que eu rompi com o fundamentalismo religioso, graças a Deus, eu fui liberta do Deus do controle. Aham. E recebi o cuidado de Deus e Deus o cuidar, que eu comecei a me permitir viver Aham. e ver que a vida é muito maior e Cristo, Jesus, o reino de Deus é muito mais amplo do que aquilo Aham. que está dentro da minha caixa. Ótimo. E aí, quando, por exemplo, até foi um samba recentemente que foi maravilhoso, inclusive foi um samba de terreiro, Eu né, que imaginei. foi tocar. Nossa, Eu já era bem aberto isso, Samba de Guerreiro. foi assim, sensacional, uma energia fora da caixa. E aí, naquela hora, assim, meus olhos marejaram e eu falei assim, cara, por que me roubaram isso? É. Por que eu não tive o direito de vir aqui e eu entender que se isso, por que isso não faz bem? Por que isso não era para mim? Sendo que tá todo mundo aqui com uma energia maravilhosa, todo mundo do bem. Qual que era o problema? Eu acho que se você for nessa casa, você vai. Vai você. Agora, olha ela me convertendo. Mas eu vou nessa igreja também. A comuna vai te amar, mulher. Já fazendo roda de Demais, conversa. o dia Já vamos. E eu certinho. também quero trazer a comuna no seu terreiro. Aham, né? Quero levar no nosso grupo de mulheres pra gente fazer quem sabe, Aham. alguma coisa juntos. Acho importante. Então, assim, e aí e quando eu me deparei com a comuna, porque a comuna ela é uma igreja para todas as pessoas. Uhum. Então, a gente abraça muito todo mundo. Então, se você for lá, você não tem que virar crente evangélico chato, largar as suas raízes, aquilo que você acredita, para fazer parte, Sim, porque tem. para ter mesa, sentar nessa mesa. Eu vejo muito uma linguagem, você falou isso, né, do mundo ser amplo, né, mais amplo, é porque eu já vi algumas pessoas que converteram e falar assim, não, porque isso agora é do mundo, E aquilo é do mundo, não posso ser ali, ou tipo, você não pode fazer isso porque isso é do mundo. Aí do mundo seria tudo que é tudo divertido. que é fora, tudo que é fora do sistema de controle, né, que te deixa mais santo, contido, calado, tranquilo, sem muita Aham. nesse lugar, aí não pode, né? Ah, tá. Então, assim, então hoje, graças a Deus que eu tenho essa fé mais liberta, e eu sei que a gente tem vários pontos a gente se diverge em muitas Uhum. coisas, mas isso não me impede de dialogar com você, Oh, de te respeitar, de te abraçar, de te ver como gente, como filha, de ser, se você é de axé, se você é da paz, Senhor, tanto é que a gente começa assim, axé para quem é de axé, a paz para quem é da paz. ah, legal. E é sobre isso. Então, assim, claro, a gente tem pontos de divergência, mas isso nunca Uhum. vai ser motivo de eu te excluir, de eu te discriminar, de eu falar que você tá fora do padrão, que você é profétano, de que a sua religião é do demônio. Isso não me dá esse direito. Acho que, para além da perspectiva da cidadã, isso não me dá o direito de fazer isso com outro ser humano. Uhum. Jesus não será isso. Exatamente. E a gente teve aqui uma convidada também maravilhosa, que é a Júlia, né? A Júlia Santos, que é a vereadora. Ai, maravilhosa. Inclusive, ela foi lá na comuna falar. Aham. Ela falou muito das igrejas de hoje não falarem mais de Jesus. Você consegue perceber isso também? Você que está dentro. Totalmente. Na verdade, o Jesus que as pessoas falam é diferente, né? Uhum. Não, realmente não falam de Jesus. Porque Jesus foi um cara revolucionário Ah, tá. para todas as pessoas, que abraçava, que lutava por justiça social, igualdade e amor incondicional. É isso. O Jesus que as pessoas estão acostumadas a falar é aquele que te controla, Sim. que te cerceia, que te impede de ser, de ir e vir e de estar e de praticar justiça. É um Jesus que vai, o quê? Que vai vir buscar você, que trabalha a salvação de forma individual, Ah, tá. e que o resto do mundo vai para o inferno, quem não tiver Na dentro linha. dessa realidade. O resto todo é pecador. Aham. Então, assim, é uma outra. Então, de E fato. essas igrejas novas aí, igreja Church, né? Essas que tem uma outra vibe aí também.
que tem área VIP, coisa do tipo? O que que você acha? Eu acho que é triste. Apocalipse. É, eu acho que o que estão fazendo com o evangelho nesse aspecto é Que capitalizar. ali não tem mesmo Jesus, né? Não. Não Tem sei, eu tô capital. vendo de fora. Não tem nem esse lugar pra falar, porque eu não Sim. entrei nenhuma pra assistir um culto. Assim, para Tô vendo de começar, a fora. área VIP Área VIP. já é um problema, assim. Aí tem massagem na área VIP. Aí tem Já maquiagem na área VIP. na verdade, é um retrato da sociedade, né? O que a nossa sociedade está fazendo Uhum. com as pessoas e faz o tempo inteiro. Então, esse lugar, que nomeado como igreja, é só uma parte da sociedade exclusivista, egoísta, egocentrada, baseada no controle, que quer se sentir um povo escolhido, muito melhor do que os outros, Uhum. e continuar segregando esse rolê. E Jesus não é disso. Uhum. Jesus é sobre a partilha, sobre o amor. Na verdade, Jesus, ele quebrou o templo, ele quebrou a instituição religiosa, Uhum. porque estava fazendo da casa do meu pai comércio. Então, essas partes na Bíblia, para esse Cristo de hoje, está meio distante. Por isso que Jesus é um revolucionário fora da caixa. A radicalidade do evangelho, que é um termo que o meu pastor Felipe Gibran fala, a radicalidade do evangelho é literalmente radical. E ela não é para esse sistema religioso atual. Sim. Porque a complexidade da vida não cabe dentro do controle desse sistema. Vamos separar a área VIP? Por que eu estou falando? E aqui, além dessa questão econômica, você acha que tem racismo também? Não sei porque eu não entrei. Ai, eu adoro. Vou até tomar uma água depois. Mas, não, você que tá no mês. Ele fala. Você sente racismo também? Consegue ver? Até porque a igreja é totalmente branca, às vezes, né? Pois é, eu não fui, mas eu E se imagino. você for no púlpito, não tem pessoas negras assumindo cargos de poder. E aí, se você for ver, a pessoa preta tá lá no estacionamento, tá lá na cozinha. É aquela irmãzinha que tá na cozinha, que ela não tá lá num púlpito falando. Por que não? Sei. Entende? Então, sim, o racismo tá lá, porque elas não é dado a voz nesses lugares, sabe? Infelizmente. Você tem vontade de ir a um culto desses, assim, para poder ver, sabe? Pra entrar lá e assistir, ver como é, assim, de perto. Porque eu realmente não entrei. É lindo. É. Os cultos são lindos. Só que se você tiver um pouquinho de consciência social, Não, eu quero ir com crítica das coisas, com a visão. você olha, você vai olhando e fala assim, todo mundo de paleta, eu acho que tava A paleta combinada. paleta de cor. Tava até vendo eu não conheço essa congregação, mas eu tava vendo um influenciador falando sobre isso, né? Sobre a paleta de cor. Então, se você não tiver paleta de cor, se você não tiver roupa, como é que faz um pobre, gente, para congregar? Não é para essa pessoa. Eu ainda estou segregando e o reino de Deus não é sobre isso. Ninguém fica de fora. Eu abraço todas as pessoas. Verdade, não é pra ninguém ficar tipo. Não é para ninguém ficar de fora. Agora, se eu não posso frequentar a área VIP, é inacessível para mim. Eu tô mais perto do altar, tá parecendo 1900 e não sei quanto, na igreja católica da época, em que quanto os ricos ficavam mais próximos, compravam uma parte do céu, a gente está reproduzindo a mesma coisa. E Jesus está sendo esquecido, não está sendo falado. Que era o que acontecia naquela época lá, em Lamentações. Inclusive, até preguei sobre isso essa semana, esse domingo na igreja. Que, tipo, Lamentações 3 fala sobre as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. E ela se renova toda manhã. E quando Jeremias falou sobre isso, o templo tinha sido invadido, a cidade tinha sido destruída, todo mundo estava vivendo um caos. Por quê? Porque os reis eram negligentes, estava vindo roubo, as viúvas estavam sendo esquecidas, os órfãos também, as mulheres maltratadas. Vivia um escárnio total à sociedade. E o templo ficava isolado, assim, também roubando o povo. E silenciado a galera que falava de Jesus. Com muitas regras. A instituição que falava de Deus, né? Jesus nem tinha vindo, enfim. Mas com todas as regras e mas ações pro povo. mas a sociedade continuava o mesmo. Então, não tem possibilidade de você ter uma igreja hoje
E a sociedade, você se dizer igreja e se calar e se fechar para a injustiça social, para a intolerância religiosa, para LGBTQIA+, fobia e todas as outras. Não tem como eu ser igreja e eu conviver com todas essas injustiças. Preto sendo morto, pai de santo sendo morto, terreiro sendo invadido. Como? É gente. Então, assim, Jesus não é isso. Então, Não, assim, não tem como muito ser longe. igreja para essa realidade. Verdade. Então, assim, a gente conhece a árvore de acordo com seu fruto. Então, dependendo do discurso que a igreja tiver, não abraça, não acolhe, só promove segregação, culpa, medo. Jesus, que Jesus é esse, minha gente? Exatamente. Muito bom, Paty, adorei. Um calmo muito bom. Mas é importante ter alguém dessa área para falar. Justifica eu, como mãe de santo, chegar na internet e ficar falando mal da igreja ou coisa, sendo que eu nem fui lá assistir um culto nem nada. Eu estou vendo de longe e tendo algumas opiniões só. Amei, amei te receber. Sabia que ia ser bom esse papo, amei. Tem mais alguma coisa que você queira falar que você acha que faltou assim, que é importante deixar a mensagem? Não, acho que a gente conseguiu amplificar tudo, assim. Eu acho que a gente falou sobre saúde mental, que é uma coisa muito importante, né? Saúde mental feminina, falando sobre essa construção da espiritualidade, Sim, seu atleta, contente. autoestima também, A olheira da mulher negra. Então, acho que a gente pegou. Ai, legal. Amei demais. Eu falei, gente, que ia ser maravilhoso esse papo. Tinha certeza, né? Que Paty, gratidão, eu acho bem de receber. Tinha certeza que ia ser bom nosso encontro. E te desejo toda a luz, todo amor, toda a bênção, muita força e muita mulher tenta poderosa. Muda pra gente querer, né? Muito obrigada por vocês terem aberto esse ambiente de escuta, de acolhimento. Eu acho isso muito importante. E eu acho que quebra muitos paradigmas, até pra gente que é cristão, Aham. porque talvez a gente não iria ver em um podcast cristão fundamentalista uma pessoa de Umbanda falando. Verdade. Então, assim, eu acho que é uma lição muito boa pra gente nesse aspecto, né? Então, me senti super abraçada, acolhida. Que bom que você me ouviu, que esteve disposta. E eu quero também convidá-la para te ouvir no nosso podcast. Vai ser um prazer Eu vou ter sim, com você. certeza. Fala já pro pessoal aí suas redes. Gente, rede social, a Patrícia Santos. Então, para você que é mulher preta, tá em vulnerabilidade emocional, deseja trabalhar a autoestima, recuperar sua potência, já segue a gente. Para você que deseja ouvir mais, conhecer mais esse ambiente, não deixa de seguir o Atabaque Podcast. Muito bem, adorei. Esteja aqui firme e forte, porque são produtores de conteúdo de relevância. É isso aí, já a gente vai deixar na descrição também. Então, a todos que assistiram, gratidão, axé, comentem, curtem, compartilhem bastante aí para o nosso atabaque chegar para muita gente. Axé.